Vamos falar sobre memória? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e novamente eu venho fazer um vídeo temático sobre memória. Um dos temas sobre os quais eu mais gosto de falar, né? Nesses vídeos temáticos. Porque eu acho que eu já disse em alguns vídeos que eu quis muito pesquisar memória no meu curso de mestrado. Do doutorado já sabia que não era possível, mas no mestrado eu quis bastante. E eu tenho bastante coisa, é um tema que me encanta. Dessa vez eu vou comentar 3 livros e que a memória estrutura a narrativa. Na verdade, a maioria desses livros sobre memória, né, que eu apresento aqui neste quadro, são memórias narradas. Um recurso muito utilizado na literatura porque nos traz a percepção do narrador sobre fatos passados, como ele presentifica, como ele reinterpreta, como ele atualiza uma emoção passada, achando que no passado sentiu o que está sentindo hoje em relação ao fato. Enfim, parece complexo, né? Mas a memória é complexa e é por isso que ela me encanta. Essa coisa da temporalidade na memória, um fato passado sendo reconsiderado, refletido, reconfigurado, recriado na atualidade da narrativa. Engraçado, dá até para eu categorizar. Desses todos que eu mostrei, boa parte são narrativas de uma pessoa adulta narrando fatos passados na infância. Outra boa parte é de pessoas que estão morrendo e que começam a avaliar, analisar a vida. Então, uma pessoa bem velha analisando toda a sua trajetória. E aí vem culpa, vem desculpa e tudo mais. E quando é uma narração de uma pessoa adulta, normalmente a gente tem ali na narrativa, a gente percebe traços de trauma, de fatos que impactaram a infância e a vida adulta, né? Então a gente percebe que algo que aconteceu na infância, o modo que viveu a infância está afetando a vida adulta dele ainda, né? Do narrador. Bem curioso isso. Não tinha parado para pensar antes de começar a gravar esse vídeo. Vamos às leituras agora. O primeiro que eu quero falar é Vermelho Amargo, do Bartolomeu de Queiroz. Aqui é a história de uma pessoa narrando a sua infância em Minas. Então isso já me é muito caro, porque eu sou mineira, vocês sabem. E ele narrando de maneira poética e filosófica e coloquial as questões da infância, a relação com a mãe. E por que o vermelho amargo do título? Esse vermelho é muito legal isso. Porque é referência ao tomate que a mãe cortava. Então a vida muda, vai perdendo membros da família e tal. Parece que o tomate vai mudando de sabor. Por isso, amargo, vermelho, amargo. E a gente já percebe uma sinestesia aí, né? Então é o vermelho, algo que a gente capta visualmente. Amargo, algo que a gente capta pelo paladar. São dois sentidos mesclados, né? Uma sinestesia. Vermelho, amargo. A simbologia do tomate, a relação de significado que ele estabelece por meio da memória da mãe cortando o tomate, por meio de tudo que já aconteceu. Eu preciso reler esse livro para ficar mais fresco, mas é um livro que eu achei assim de uma delicadeza. História tão bonita, recomendo fortemente. O que é muito curioso é a relação dele com a memória que vai sendo mediada ali pelo tomate, pelo sabor, pela cor do tomate. Então, a cada momento da narrativa, né, a partir do avanço da história, o tomate já tem uma configuração, já tem uma representatividade diferente para ele. O outro, Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, que eu reli recentemente. É uma narrativa fabulosa. Aqui a autora belga, ela contou a história do imperador Adriano. Ele narrando a própria história, ele já velho, ele querendo passar o bastão para o novo imperador, acho que é Marco Aurélio, ele avaliando como foi o seu império, o seu reinado, e com aquele distanciamento de uma pessoa que está envelhecendo, mas que narra com um universo simbólico riquíssimo. Ele ao mesmo tempo avalia, deixa lições e ele vai contando em detalhes fatos passados da cultura greco-romana. Ele vai dando detalhe da guerra disso, da guerra daquilo,
Fenomenal esse livro, fenomenal. Impressionante como no século XX uma escritora belga faz essa reconfiguração das coisas. Ah, é ficção? É ficção. Mas para ela narrar esses fatos de guerra, ela estudou demais. Pense que ela tem que ter ali a cronologia da história na ponta da língua, ou melhor, do lápis. E a personalidade do Adriano. E imaginá-lo velho narrando isso com todas as suas relações simbólicas. É um livro fenomenal. Então a gente tem um narrador aqui que faz um inventário e um balanço, não só da sua vida, mas do seu reinado. E o último, Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, que é um escritor chileno, jovem ainda vivo. Aqui neste livro ele conta um pouco da infância dele. Aqui é meio autobiográfico também, porque é um escritor adulto reconfigurando a infância, relembrando a infância, porque está escrevendo. E aí ele relembra a ditadura de Pinochet. A percepção dele, criança, né, não sabia direito o que estava acontecendo naquele momento de ditadura, a família dele, os vizinhos, aí percebia que as pessoas desapareciam, mas não sabia o que era, porque na época ele não tinha condições ainda de dar nome às coisas, nem de entender o que estava acontecendo. Então uma pessoa adulta relembrando o que foi que viveu, já conseguindo dar nome às coisas. O escritor dava nome às coisas, mas o fato dele dar nome às coisas não quer dizer que ele narrando poderia fazer a criança dar nome às coisas. Então ele já sabia o que significava aquilo que ele viveu, só que na época ele não sabia o significado daquilo que ele tinha vivido. Ele nem sabia dar nome às coisas, não conseguia nem entender direito. Aí é legal, é esse recurso que eu acho legal também. Hoje eu sei aquilo que eu vivenciei, hoje eu lembro do que eu senti, melhor, a gente acha que lembra do que sentiu, na verdade é o que a gente sente hoje em relação à memória do passado. E aí ele monta essa narrativa que nos traz elementos históricos, a percepção de criança em relação a, eu ia falar guerra, mas nem guerra, é conflito, né? Eu gosto muito de filmes ou livros em que as crianças estão vivendo no meio de um conflito e não entendem muito bem o que está acontecendo. Quem está assistindo ou lendo sabe do que se trata, mas a criança não. Como A Vida é Bela, do Benigni. Então a criança não sabe, ela está ali, a interpretação, a codificação dela das coisas ou o não entendimento nos faz refletir melhor sobre o fato. Então essa relação de estranhamento de uma criança sobre uma realidade, sobre um contexto, pode nos ensinar muita coisa, né? Porque a gente tende a naturalizar as coisas, né? A gente que é adulto, já está acostumado com aquilo, a gente naturaliza e as coisas não devem ser naturalizadas, né? O que não é dado pela natureza não deve ser naturalizado, e a gente faz isso, né? Porque a gente se acostuma. Aqui estão 3 livros, todos bons, todos bons. Todos os 3 são bem diferentes entre si, mas eu gostei mais ainda desses 2 por conta das explicações que eu dei aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. Me sigam nas redes sociais, o Que do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. E me deixem mais indicações de livros de memória. Obrigada, beijos e tchau, tchau.